que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Amém? Podemos sentar, louvando e adorando o nome de Jesus Cristo, que é fiel, maravilhoso e poderoso. Nosso Deus, Ele está aqui no meio da igreja, no meio do seu povo. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, hoje o nosso culto voltado à ceia, né? O Espírito de Deus, né, se apoderou de mim, ao meu coração, em ministrar esta palavra, né, acerca da quinta trombeta, né? Você vê que o livro de Apocalipse vai começar a narrar sobre as trombetas, né? A partir do capítulo 8, né? Onde vai dizer que a abertura do 7º selo e os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. Então nós vemos que o capítulo 9 dá continuação às trombetas de juízo, né, que é anunciado no capítulo 8, a qual eu relatei, que são 2 trombetas são ouvidas, a quinta e a sexta, e segue a um longo, né, parêntese, capítulo 10 e 11 até os versículos 14, e vindo depois a segunda metade da grande tribulação, ou os últimos 3 anos, né? Nós vemos que no 9, onde relata sobre a quinta trombeta, você vê que a Bíblia vai mencionar que cai, né, ali do céu uma estrela, né, sobre a terra, e aquela estrela, ao cair na terra ali, a visão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo ao homem de Deus. Você vê que quando cai, ali forma um poço, ou em algumas traduções, abismo. Isso dá comparação, né, ao Sheol, que significa inferno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali a Bíblia vai dizer que vai sair os gafanhotos, né, com a função de um escorpião. A Bíblia diz que aqueles gafanhotos, ele vai sair dali com apenas uma ordem, né, de atormentar apenas aos humanos, a humanidade, parte da humanidade que não tem o selo de Deus na terra. Ou seja, todos aqueles que não têm o selo de Deus, aleluia, vai ser tormentados por 5 meses. São 5 períodos. Você vê que ali aquele período de 5 meses, os gafanhotos, ele não vai poder, né, comer ervas verdes, nem árvore alguma, né, nem fruta algum, somente atormentar todos que não têm o sinal de Deus na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem tem o sinal de Deus, quem tem o selo de Deus, aleluia, vai estar brindado esse tormento. Você vê que há uma guerra teológica onde muitos brigam, né? Eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. Uns crê na pré-tribulação, um crê no Pai, Filho, Espírito Santo, um crê que nosso Deus, que toda a igreja vai passar por a grande tribulação. Porém, eu creio que a igreja de Cristo, a igreja, a noiva do Senhor, que tiver o sinal de Deus, que tiver o selo de Deus, aleluia, marcado sobre si, aleluia, a presença de Deus, esse o nosso Deus vai livrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da tormentação eterna, vai livrar do fogo do Sheol, que é inferno, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que estão firmes na presença de Deus, o nosso Deus
Deus vai livrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vê que Daniel, capítulo 12, a Bíblia vai dar a entender o que, irmão? Que Daniel, capítulo 12, se levantaria Miguel, ou seja, o grande príncipe, né? A Bíblia diz que mais se livrarão, né, os que estão com o nome escrito no livro da vida. Ou seja, naquele período vai haver um período de atribulação, a qual nunca houve desde o princípio. Você vê também lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24 a seguir, você vai acompanhar a palavra de Deus e você vai ver a tormentação, a tribulação, a qual nunca houve desde o início. Aleluia. Princípio se fala de começo, princípio se fala de início, princípio se fala que tudo se começou, aleluia. E você vê, irmãos, que muitos, desde o princípio, você vê a tribulação, perseguição por causa de religiões, perseguições por causa do amor ao Evangelho de Cristo. Você vê que o inimigo, ele começa a perseguir, ele começa, muitas das vezes, querer atormentar, aleluia, os crentes em Cristo Jesus. Porém, nós vemos que a palavra de Deus, ela já nos prepara. Nós temos que se preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas livra-se, como diz Daniel 12, os que estão com o nome escrito no livro da vida. Certa feita, uma pregadora do Evangelho de Jesus Cristo, onde eu coloquei essa mensagem, ela disse assim: não é nada, toda a igreja vai passar por tribulação. Eu disse: só se tu vai passar por a tribulação. Eu não quero ficar com essa tribulação, não, irmão. Irmão, você imagina só. Nós já sofremos tanto na terra. Nós sofremos muitas das vezes, né, críticas, calúnias, né, enfermidades. Muitas das vezes desprezo de alguém, até mesmo de alguém próximo. Aí você imagina a tribulação que você passa. Aí chega naquele grande dia, Jesus arrebatar sua igreja, que significa raptar, é algo que é tirado rápido. Jesus, antes da grande tribulação, o nosso Senhor, ele vai raptar a igreja, ou seja, ele vai levar, arrebatar os escolhidos. Os escolhidos do Senhor, eles não vão ficar para a grande tribulação, não. Vai ficar os pós que crê na grande tribulação, que vai ficar sofrendo. Porque muitos que dizem que a igreja vai passar, porque muitos vivem com a vida toda errada, muitos vivem com a vida toda dupla, vivem com a vida desconcertada diante de Deus. Você vê que o capítulo 9, ele narra o juízo da quinta e da sexta trombeta, e descreve a abertura do poço do abismo, liberando uma praga de gafanhotos demoníacos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E que atormenta a humanidade por 5 meses. Aí você vê que em seguida se levanta um exército de 200 milhões de cavaleiros que dizimará 1/3 dos homens. O que significa isso, irmão? Dizimar, né? Significa causar destruição, aniquilar. Você vê que o propósito do demônio é para vir causar destruição à parte da humanidade, aleluia, que não tem o selo de Deus na terra, aleluia. Quantas pessoas, irmão, vão ser atormentadas? Só que a ordem que é dada para esses garotos é imagina só o versículo 6 do Apocalipse 9, onde nós lemos que os homens, né, quando se fala homens, se trata de toda a humanidade, né, que desejarão a morte, mas a morte não domina, a morte está presa, a morte estará acorrentada, a morte não tem mais domínio sobre a humanidade. Aí imagina que tormento, irmão, a pessoa ser explorada por aquele gafanhoto, e ali a pessoa dormir. Você já viu, alguém aqui já foi explorado por uma lagaia, um escorpião? Você já viu como é que é o negócio? É tão estreito que você se adormecer a parte
nas costas da pessoa, principalmente a parte traseira da gente. Será um peso para você estar. Você pensa que está agachando, mas você está em pé, porque o peso do veneno. Então a Bíblia diz que esse gafanhoto é a mesma função de um escorpião. Aí muitas das vezes nós dizemos: eu sofro tanto, eu passo por tantas perseguições, por tanta aflição, por tanta luta. Ei, filho, isso não é ainda luta, não. Luta, quer ver luta? É só não se parar e ficar nessa aclamação. Nós que queremos em Jesus Cristo, eu e você, que tem um nome escrito no livro da vida, nós vamos para o céu de glória, para o céu de Abraão, o de ouro e Cristo. Aleluia! Nós vamos para uma morada celestial. Aleluia! Você vê que Deus fez. Naquela época, uma visão em sonho, eu não era nem servo, nem servia ainda a Deus. Eu não era crente ainda. Eu tive um sonho, eu nem conhecia que tinha essa passagem na Bíblia. E Deus me deu esse sonho profético, né? E aonde eu via, morando ali na Chapada de Pereira, chamada São Félix na época. E ali eu tive essa visão que caía um negócio do céu, uma luz. E abaixo da casa a qual nós morávamos, né, ali tinha um buraco muito fundo. E a casa estava descendo para aquele buraco. E a casa representava a minha casa espiritual, que estava em ruína. Que se eu não me buscasse, não se me dedicasse, não voltasse para os caminhos do Senhor, o que ia acontecer? Eu ia cair no poço, né? O poço que a Bíblia fala do abismo, né? Que é um lugar de tormento, lugar de sufoco mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali diz que eu caí dentro daquele abismo. Aí eu girava a mão, pedia misericórdia. E eu vi uma mão muito grande, pegava na minha mão, me levantava quando chegava a hora que aquele abismo sumia e a casa se endireitava. É isso, irmão. Nós temos que segurar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que se afirmar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto a igreja está clamando, enquanto a igreja está buscando, enquanto a igreja está perseverando, o mundo está aí dando credibilidade e legalidade para o inimigo. Nós estamos dando legalidade para a presença de Deus, dando legalidade para o Espírito de Deus, porque lá vai acabar todo o sofrimento, lá usa. Aí a quinta trombeta do capítulo 9, 1 ao 12, é um de gigantes infernais a terra durante 5 meses. Os homens, exceto o grupo que recebeu o seu, versículo 4 e 14. Aí você vê muitas vezes um olhar torto de um irmão que olha torto para nós. Nós vamos aguentar um dia, eu não vou nem dizer os 5 meses, nós vamos aguentar um dia de tormento daquele escorpião. Nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar, nós não vamos resistir. É por isso que a Bíblia diz que o ser humano desejará a morte. Você vê que, segundo os estudos, né, o ser humano ele vai querer subir em cima de um prédio, no último degrau daquele prédio, no último andar, não é relatado, né, e vai se jogar de cima para baixo. Outro vai querer se jogar de cima de uma ponte, outro vai querer se cortar todo, mas a morte estará presa. A morte não terá mais domínio sobre a pessoa. Ali vai ser sofrimento. A pessoa não vai morrer, aleluia, mas sim vai sofrer. Aleluia, glória a Deus. Você vê que o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42, versículo 44, versículo 46 de Marcos, capítulo 9, você vai ver que lá, irmãos, o fogo nunca se apaga, né? E os bichos nunca morrem. Ali vai estar, a Bíblia diz que a cama é de quê? A cama é de bicho. A
cama vai ter cheio de lágrimas, né? Imagina só o sufoco lá no Sheol, né? Que significa inferno, lugar de tormento, lugar de sofrimento. Então é necessário nós entregarmos a nossa vida para Jesus, ser verdadeiro cristão em Jesus Cristo. Verdadeiro crente em Jesus, verdadeiro cristão. Eu me espelho em mim mesmo, né? Eu me coloco eu mesmo. Eu preciso não apenas ser um crente, mas um verdadeiro cristão. Crente, irmão, vai estar, o inferno vai estar cheio de crentes, né? O inferno vai estar lá pastores, o inferno vai estar lá padres, pregadores, cantores, um monte de evangélicos, de gospel, que está cheio de gospels por aí, né? Mas lá só não vai estar os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. A palavra cristão significa pequenos Cristos. Aleluia. Nós somos pequenos Cristos do Senhor. Aleluia. É o significado de cristão. Nós somos cristãos em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque crente, não todo que crê é crente. Crente dá um monte aí. Tem um monte. Não quer mais buscar a Deus, não quer mais servir a Deus. A palavra de Deus, quando é pregada a palavra de Deus, pega a palavra de Deus como indireta, pega a palavra de Deus como jogada. A palavra de Deus, ela sai direta quando eu estou desconcertado. Porque eu, como pastor, já ouvi pregação, irmãos, que a palavra entrou dentro do meu coração e disse: meu Deus do céu, misericórdia, eu preciso melhorar isso. Porque eu preciso examinar, irmãos. O primeiro a ser cobrado é o pastor. A Bíblia diz que naquele grande dia, né, todos irão ao tribunal de Cristo. Todos nós, irmão, vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Nós vamos ser julgados pelo Senhor, ser julgados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, né? Muitas vezes nós não valorizamos a palavra do Senhor Jesus Cristo que é ministrado. Nós não valorizamos ainda as mulheres de Deus que Deus levantou, os homens de Deus, aleluia. Não valorizamos o povo, a humanidade, o mundo não valoriza você que está aqui ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes vai para a igreja, vai para a igreja, não vai para a igreja, deixa eu falar. Continua perseverando. A Bíblia diz em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será louvado. Você receberá o seu carladão, receberá o seu selo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse herdará ao céu de glória, vai morar ao lado do Papai do céu, vai morar ao lado do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aonde não haverá cansaço, aonde não haverá fadiga, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá mais dores. Amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando, né, para as nossas cenas.